Vamos começar aqui com um domingão de conquista, o Cruzeiro levantando o caneco no Campeonato Mineiro Feminino. O Cruzeiro deu uma transformada realmente, aí é um ponto positivo da SAF, porque a estrutura que o clube vem oferecendo para o futebol feminino não se via aqui no Cruzeiro. E com o gol de Bianca Brasil, artilheira do campeonato estadual, o Cruzeiro venceu o Atlético e no finalzinho ainda a Tati Amaro defendeu uma penalidade. A nota triste do dia, a arbitragem, que foi uma tragédia. Pênalti não marcado para o Atlético, pênalti não marcado para o Cruzeiro. Jogadora do Atlético recebeu 2 cartões amarelos e continuou em campo. Enfim, a arbitragem da Federação Mineira de Futebol, muito ruim mesmo. Não vou aqui ficar falando o nome para não ter nenhum tipo de perseguição, mas é um ponto que precisa ser melhorado para valorizar ainda mais o futebol feminino. Parabéns ao time das Cabulosas. O Cruzeiro, então, conquistando o Campeonato Mineiro. Desde 2019, o Cruzeiro não levantava o caneco do estadual feminino. No profissional, o Cruzeiro passou o domingo de folga, depois da ótima vitória sobre o Fortaleza, deixando a zona de rebaixamento. Quarta-feira tem mais uma decisão, 8 horas da noite, Mineirão, o duelo contra a equipe do Vasco. Aí depois vão faltar 4 partidas para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. E é um jogo decisivo. Se o Cruzeiro vence, ele ultrapassa Vasco, Santos e Internacional e vai para a 13ª colocação e abriria 5 pontos do Z4, faltando 12 para disputar. Então é um jogo importantíssimo para o Cruzeiro. Claro que depois da grande vitória sobre o Fortaleza, o empate, o Cruzeiro vai abrir 3 pontos, faltando 12. Não pode perder em hipótese alguma, mas claro, se vence é o melhor cenário possível, porque o Cruzeiro aproveitaria muito bem os 2 jogos a menos para abrir uma grande vantagem nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero trazer uma informação importante, porque muita gente me mandou: Samuel, o Cruzeiro pode entrar com algum recurso para ter a torcida? É uma decisão do STJD, a suspensão preventiva do Cruzeiro por 30 dias, do Coritiba também, por causa da baderna, o que aconteceu lá em Curitiba. Isso não será revertido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro pode até pedir uma reconsideração, mas é pouco provável. O Santos passou por isso, o Vasco passou por isso, nem teve o julgamento ainda. Então, é o Cruzeiro, né, o CNPJ, pagando por tudo aquilo que aconteceu lá na Vila Capanema, e com certeza era jogo para 60 mil torcedores, quarta-feira no Mineirão. Então o Cruzeiro vai jogar sem torcida, em Goiânia sem torcida, contra o Atlético Paranaense sem torcida, até que se tenha o julgamento. E mesmo quando tiver o julgamento, o Cruzeiro deve pegar uma punição pesada, aí o jurídico vai ter que trabalhar para conseguir mudar essa história mais para frente, mas neste Campeonato Brasileiro, dificilmente o Cruzeiro terá a sua torcida nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Outras 2 informações importantes. O Cruzeiro volta a treinar amanhã e o clube deve informar a situação do Matheus Vital, que teve uma luxação no ombro, será mais bem avaliado e talvez aí, dependendo, precisa passar por exame para saber se tem necessidade de cirurgia ou não, que sempre luxação de ombro é uma situação complicada, mas ele não deve ser, mesmo que se tiver que acontecer uma cirurgia, se for o caso, isso deve ficar para depois. E o atleta poderia aí jogar nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que depende do quadro de dor, né? A evolução da dor. Aí vamos aguardar, a princípio, dúvida para o duelo de quarta-feira diante da equipe do Vasco. E sobre Lucas Silva, jogador vem se recuperando muito bem mesmo. Lucas Silva esteve até na final do Campeonato Mineiro Feminino no Independência. Quarta-feira é uma chance remota. Contra o Goiás é mais provável do atleta estar à disposição. Será ou seria uma recuperação muito positiva e um trabalho intensivo de todo o departamento médico do Cruzeiro e do atleta também fazendo tratamento em tempo integral. Então, para quarta-feira, chance pequena. Ele precisa ainda voltar
a fazer as atividades no campo. Agora, para o jogo contra o Goiás, já tem uma possibilidade maior. Vamos aguardar a reapresentação do Cruzeiro para a gente saber mais detalhes sobre estas duas situações, de Matheus Vital e também do volante Lucas Silva. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!